Olá, queridos amigos, boa noite. Todos nós nascemos com a possibilidade de vivermos eternamente. Mas como o ser humano pode viver eternamente? No estudo de hoje, vamos entender o plano da salvação de Deus e o que Cristo fez por cada um de nós, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Está começando agora o nosso estudo bíblico, Bíblia Fácil, Ensinos de Jesus, Bálsamo. Seja bem-vindo. Muito bem, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa live especial de sexta-feira, aqui no Facebook Adventistas de Bálsamo. Louvado seja Deus por sua presença, por você que está aí do outro lado, né? Nós estamos aqui na minha casa, você aí na sua, está friozinho, chovendo, um momento muito especial e oportuno para todos nós aqui estarmos estudando juntos a palavra do nosso Deus. Hoje um tema muito especial. Nós vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre a salvação. E você, eu gostaria de saudar você com a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo. E que o Senhor te abençoe grandemente em mais esse estudo bíblico, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para você, se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma coisa que está te angustiando, que está te deixando preocupado, que está te deixando angustiado, por favor, deixa no comentário aí os pedidos de orações, que a gente depois vai estar anotando no nosso caderno de oração e a gente com certeza vai estar apresentando sua petição, o seu problema ao nosso Deus, tá bom? Outro ponto importante, meus queridos, eu gostaria de estar oferecendo para você o guia de estudos que nós estamos utilizando aqui no Ensinos de Jesus Bálsamo, tá? É um guia de estudos muito especial, né, composto de 18 temas. E aí, para você acompanhar todas as sextas-feiras o estudo que a gente está fazendo aqui, seria muito legal você ter esse guia de estudo aí na sua casa, para você também ir revisando os temas que a gente está estudando aqui e se aprofundar também cada vez mais na palavra de Deus. Se você tiver interesse, deixe um sim aí nos comentários da nossa live. Sim, eu quero o estudo e eu vou estar enviando para você com muito prazer por PDF, ou por e-mail, ou através de um contato de WhatsApp, tá bom? Porque a gente não tem o estudo impresso, mas a gente tem ele em PDF, tá bom? Muito bem. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando aí agora, né? Por favor, compartilha com os seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas e a gente possa aí estar compartilhando a palavra de Deus, que é a coisa mais especial que a gente pode estar fazendo, né, meus queridos? Compartilhar a palavra de Deus é compartilhar a vida, compartilhar a esperança, compartilhar a salvação. Não é? Bom, então eu convido você que está aí do outro lado a fechar os seus olhos, porque vamos começar o nosso estudo bíblico com uma oração. A gente nunca deve abrir a Bíblia Sagrada sem antes fazer uma oração para pedir a iluminação do Espírito Santo. Então, por favor, feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, nós louvamos ao Senhor por este santo sábado que começou já agora aqui no pôr do sol, Pai querido. Obrigado pela chuva maravilhosa e abençoada que o Senhor tem mandado para poder lavar toda essa poeira, para poder lavar a tristeza, lavar a angústia, grandioso Deus. Veio com um friozinho gostoso. Obrigado porque o Senhor também nos dá o nosso lar e a nossa casa para nos proteger da chuva e do frio. Obrigado pela semana que passou, querido Deus. Louve o teu nome, Pai querido, pela vida e pela saúde de cada um dos queridos que estão assistindo esse vídeo e de todos que vão assistir posteriormente também. Queremos agora pedir a iluminação do teu bom e santo Espírito, que ele seja o nosso professor e o nosso instrutor nessa live dessa sexta-feira, querido Deus. E que teu nome seja glorificado e exaltado. Eis-me aqui como um servo teu para ser usado, querido Deus, para falar aos corações de todos que estão aí assistindo.
Senhor, é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Muito bem, meus amados, vamos então iniciar aqui a apresentação de slide, para nós estarmos começando então o nosso tema, né? O que Jesus ensinou sobre a salvação. É um tema muito especial, né? É um tema sensacional e a gente realmente precisa estudar o que Jesus ensinou sobre a salvação, tá? É um tema que, infelizmente, nos dias de hoje, no meio cristão, não deveria ser distorcido, mas deveria ser o tema central pregado em todas as igrejas e por todas as igrejas, né? Mas aqui então nós vamos entender o que as Escrituras, o que a Bíblia ensina sobre esse tema maravilhoso, o que Jesus ensinou sobre a salvação, tá? Bom, salvos de quê? De que e para que o Senhor Jesus nos salvou, veio nos salvar? Como podemos ser salvos? E de que precisamos ser salvos? Essa é uma pergunta muito importante. Como nós podemos ser salvos e do que a gente precisa ser salvo, né? Muitos pensam que o ser humano só tem essa vida aqui, né? E que essa vida aqui, passando ela, a pessoa morre, acabou, não tem esperança de mais nada. Outros pensam que quando a pessoa morre, ela vai para um plano superior e ela então vem e reencarna, né? E tem vários outros tipos de pensamento aí. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que o ideal de Deus para a humanidade era que o homem vivesse para sempre quando Deus o criou. Que o homem fosse eterno. Nunca foi plano de Deus que existisse a morte, que existisse a angústia, que existisse o sofrimento e que existisse tantas coisas ruins, né, como existem no nosso mundo. Mas vamos entender então salvos do que e para quê, né? Então eu já gostaria de pedir para você ir abrir sua Bíblia comigo. Vamos entender salvos do que a gente precisa ser. Então abre aí sua Bíblia comigo, queridos amigos. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8. Desculpa, primeiro vamos abrir a Bíblia em Romanos 6, depois a gente abre em Apocalipse. Vamos entender salvos do que nós precisamos ser. Então abre aí sua Bíblia comigo em Romanos 6, verso 23. A primeira parte do verso nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia está dizendo para nós que o salário do pecado é a morte. Em outro versículo bíblico, que é Romanos 3, 23, a Bíblia nos ensina o seguinte: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso quer dizer que toda a humanidade está condenada à morte, correto? Então, a gente pode então já definir a questão aqui. Salvos do quê? Seria salvos da morte? Mas será que é essa morte aqui, dessa morte que todos nós vamos passar, que nós precisamos ser salvos? É aí que está a questão. Não é dessa morte que Jesus Cristo veio nos salvar. Não é da primeira morte que Jesus veio nos salvar. Todos nós passaremos um dia por essa chamada primeira morte, onde ela pode vir de várias formas e de várias maneiras. Ela pode vir por um acidente, por uma doença, ela pode vir de várias formas, não é? E mais cedo ou mais tarde todos passaremos se Jesus não voltar. Mas aqui, queridos, quando fala que o salário do pecado é a morte, não é dessa morte que Jesus está falando aqui na palavra. Abra sua Bíblia então agora em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8. E vamos ver de qual morte que nós precisamos realmente ser salvos, que é o salário do pecado. Então diz o seguinte, Apocalipse 21, verso 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Outro texto, abre Apocalipse capítulo 20, verso 12. Verso 14, ó. Apocalipse 20, verso 14. Diz o seguinte para nós. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então qual é a morte que é o salário do pecado? Não é a primeira, meus queridos, é a segunda morte. Então é dessa morte que Jesus veio nos salvar, a segunda morte. E ela ainda vai acontecer, ela não aconteceu para ninguém a segunda morte. É claro que para aquele que morreu sem Cristo, para aquele que morreu sem Deus, aquele que morreu sem aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor, essa pessoa já está condenada à segunda morte, a saber o que aqui? Lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, diz o livro do Apocalipse. É a chamada morte eterna. Ela é o salário do pecado. Ela é a condenação do pecado. Entendem, meus queridos? Então, quando a gente coloca na pergunta aqui do nosso slide, salvos de quê? Primeiro ponto, salvos do pecado. A gente precisa ser salvo também da segunda morte. A gente precisa ser salvo também da natureza pecaminosa. E a gente precisa ser salvo também deste mundo. Mas nós vamos entender então este plano maravilhoso da salvação no presente estudo de hoje. Tá, meus queridos? Então, continuando. O plano de Deus era que todos nós vivêssemos num paraíso. Era que todos os filhos do Senhor estivessem reunidos no seu Éden, né? como foi criado lá na origem de todas as coisas. Era que todos nós estivéssemos como nessa foto aí, ó, juntos com o nosso Criador e vivendo eternamente. Esse era o plano original de Deus. Mas como nós sabemos, o pecado entrou no mundo. E com o pecado a morte, como nós veremos mais a seguir aqui no nosso estudo. Bom, essa foto que está aí aparecendo para vocês, ela é o afresco de Michelangelo, pintado na Capela Sistina em 1511. E essa foto fala sobre a criação de Adão. Tá? Então ela fala sobre a criação de Adão. Né? Então, o pintor aqui, Michelangelo, ele quis demonstrar, assim como a Bíblia demonstra, que nós temos uma origem, que nós não viemos do nada, que nós não viemos de uma explosão, né? Que nós temos uma origem em comum, que é Deus e que é Adão como nosso primeiro pai e Eva como nossa primeira mãe. Então, Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, quando este planeta saiu das mãos do Criador, meus queridos, este planeta saiu perfeito. Ele saiu sem mancha do pecado. Ele saiu completamente conforme era dos sonhos de Deus. Entende? Então, quando Deus criou todas as coisas, lá no final ele disse, eis que é muito bom. Então, para Deus dizer que algo é muito bom, é porque saiu impecável, perfeito das mãos dele, sem defeito nenhum, meus queridos. Compreende? E também o ser humano, quando saiu das mãos do Senhor, ele era também perfeito, ele era santo, puro, imaculado e sem contaminação nenhuma. E tinha inerente a si mesmo a vida eterna, porque ele também vivia próximo da fonte da vida, que era Deus. E também ali no Jardim do Éden tinha a árvore da vida, onde cada mês dava fruto. O homem então ia lá, pegava deste fruto, comia. Então ali a sua vida era estendida para todo sempre, eternamente. Então, no princípio Deus criou todas as coisas. E quando saiu das mãos deles era tudo perfeito. E ali em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Então, quando ele finalizou tudo, eis que era muito bom, era tudo perfeito, era tudo maravilhoso, meus queridos amigos. Não era esse sofrimento todo, esse monte de desastre, esse monte de catástrofe, o pecado deteriorando todas as coisas, como a gente vê no nosso mundo hoje em dia. Né? E o ser humano também, quando saiu das mãos do Senhor, o ser humano ele era perfeito, meus queridos. Tá? Bom, mas aí o que aconteceu? Nós sabemos, né? Quando Deus criou o ser humano, colocou Adão e Eva num paraíso, para que ali eles vivessem eternamente. Só que para eles serem assumidos na família humana, para que eles fossem aceitos na família humana, Adão e Eva precisavam passar por um teste. Eles precisavam passar por uma prova.
E qual era essa prova? Gênesis 3, versos 16 e 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Certamente morrerás. E essa morte que Deus está citando aqui, não era somente a morte física, a primeira morte, mas também estava sendo citado aqui a segunda morte para Adão e Eva, que é o salário do pecado, como a gente já viu no início do nosso estudo de hoje. Tá? Bom, mas qual que era o objetivo dessa árvore? Por que Deus colocou essa árvore lá? Era realmente um teste de fidelidade para o homem. Deus deu a eles uma ordem. Era para provar o primeiro casal, para saber se seriam fiéis à orientação divina e também para serem recebidos na família humana. E se eles tivessem passado no teste, meus queridos, eles seriam integrados, né? Opa, acabei gaguejando aqui. Eles seriam integrados à família celestial e viveriam eternamente, né? E toda a humanidade teria se desenvolvido no mundo sem pecado, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem imoralidade, sem valores invertidos, e debaixo de um governo santo e perfeito de Deus, numa felicidade eterna. Que a gente, com a mente que nós temos hoje, já com mais de 6.000 anos aí deteriorada pelo pecado, muitas vezes a gente tem dificuldade de imaginar como era o mundo perfeito criado por Deus. Tá? E como nós sabemos, o homem acabou desobedecendo a ordem de Deus. Tá? O homem acabou sendo infiel à ordem do nosso Deus. Né? E aí então, como consequência disso, o homem ele foi expulso do Jardim do Éden. E ao ser expulso do Jardim do Éden, né, o pecado começou a dominar a moralidade humana, começou a dominar o ser humano como um todo e também toda a natureza. E agora, a pergunta seguinte aí da nossa apresentação de slide do nosso estudo diz o seguinte: qual é a condição da natureza humana após o pecado? Então nós vamos ver 3 textos aí, Gênesis 6:5, Salmo 51:5 e Mateus 15:19, para a gente entender. Então, após a sua exclusão da presença de Deus e a intronização da natureza pecaminosa, vamos ver então o que ocorreu aí com o ser humano, né? A gente vai ver que o estado de santidade que o homem foi criado, o estado de pureza, ele foi convertido, ele foi transformado pelo pecado num estado de natureza pecaminosa. E vamos entender então como que o homem ficou após a entrada do pecado aí nesses textos aí. Então no Gênesis 6:5, cerca de mais ou menos 1000 e poucos anos aí após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, já há alguns anos aí, depois da expulsão de Adão e Eva, toda a humanidade ali, da época do dilúvio, né, ela já estava completamente dominada pela imoralidade, dominada pela transgressão e pela rebeldia contra os princípios de Deus. E a natureza pecaminosa que o pecado introduziu dentro do homem, essa natureza pecaminosa fez com que todo o desígnio do coração do homem fosse continuamente mal, porque o pecado havia se multiplicado sobre a terra. Continuando. No Salmo 51, verso 5, meus queridos, diz que Davi, né, ele escrevendo no Salmo, ele diz o seguinte: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Bom, então o que isso significa que Davi está dizendo aqui para nós? O homem anteriormente, ele não tinha propensão para o pecado. Ele não tinha a inclinação para o mal. Ele não tinha o desejo pecaminoso. O homem, ele era santo e ele tinha inclinação para as coisas de Deus. Ele não tinha inclinação para o mal. Porém, como eu disse para vocês, após a entrada do pecado, foi entronizado na natureza humana a natureza pecaminosa. E o homem deixou de ter uma natureza santa para ter uma natureza carnal pecaminosa. Certo? E aí então Davi está dizendo que desde o nosso nascimento, a gente já nasce com essa natureza.
Nós já nascemos com essa propensão para o mal, para as coisas ruins. Não é? Você quer ver um exemplo? Se você pegar uma criança e retirar ela do meio da sociedade, no meio da influência familiar, do meio da influência das cidades, da escola, e colocá-la para ser criada em qualquer outro lugar, mesmo assim ela ainda vai desenvolver propensão para o mal. Entende? Mesmo sem influências externas. É claro que as influências externas fazem com que essa criança ela possa desenvolver mais, né, essa propensão para o mal, ou ela possa desenvolver menos, né, as influências externas. Mas o que Davi está dizendo é que em pecado a gente nasce, né, a gente já nasce com a natureza pecaminosa, a gente não é ainda praticante do pecado, mas nós já nascemos com essa inclinação para o mal. Então a criança ela vai passar a ser praticante do pecado a partir do momento em que ela desenvolver consciência, né? Quando ela já desenvolver consciência dos seus atos, do que é certo e errado, aí ela vai ser uma praticante consciente do pecado. Mas desde quando nós nascemos, meus queridos, a Bíblia já diz para nós que nós precisamos de um Salvador, tá? Então ninguém nasce com natureza espiritual. Ninguém nasce com uma natureza santa. Muito pelo contrário. O Salmo 51:5 nos diz que nós nascemos com uma natureza pecaminosa, tá? Muito bem, mas quando que é implantada dentro de nós, então, uma outra natureza, chamada natureza espiritual? Bom, quando é implantada? Somente quando a pessoa ela se converte a Deus e ela aceita a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Neste momento, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Cristo, ele é aquele que concede uma nova natureza para a pessoa. Então, aí a pessoa que se entregou a Deus, que se entregou a Jesus, que se converteu, ela vai receber então uma outra natureza vinda do céu, chamada natureza espiritual concedida por Cristo através do Espírito Santo que vem fazer morada dentro da pessoa. Aí começa então um grande conflito dentro da pessoa. Porque se ela tinha só uma natureza que era pecaminosa, ela vivia completamente ali, né, voluntariamente na prática do pecado. E muitas vezes ela nem estava preocupada com isso. Mas quando a Bíblia, quando a gente na verdade se converte, entrega a nossa vida a Jesus e Jesus nos concede essa outra natureza que é espiritual, nós então vamos ter duas naturezas dentro de nós. E aí então vai começar uma grande briga entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Então eu costumo ilustrar isso utilizando a figura de duas onças, não é? Então quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e recebe a natureza espiritual, ela tem que alimentar a natureza espiritual, né? Alimentando ali, né, diariamente, fervorosamente, para quê? Para que a natureza espiritual se torne forte, né? Por quê? Se ela alimentar a onça carnal, ou seja, a natureza carnal, e não alimentar a natureza espiritual, quando as duas forem brigar, é óbvio que a natureza carnal é quem vai vencer. E do contrário também é verdade. Se a gente matar a natureza carnal de fome e alimentar a natureza espiritual que o Senhor nos concede quando a pessoa aceita como Salvador e Senhor de sua vida, aí então a onça espiritual, a natureza carnal é que vai vencer. Compreendem, meus queridos? Então, é só aí que a gente recebe uma nova natureza, tá? Somente quando a gente se converte a Deus. Do contrário, meus queridos, o homem só tem uma natureza carnal, tá? Continuando aí. Então, vejam só, Mateus 15:19 nos diz que porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, aqui, o Senhor Jesus está nos dizendo que é do coração que vem essas coisas. Ou seja, é da natureza pecaminosa que vem essas coisas, né? Furtos, homicídios, adultério, prostituição e tudo mais. Ou seja, quanto mais o homem se afasta de Deus e quanto mais o homem não quer saber deste livro aqui, né? Quanto mais o homem não quer saber dos princípios bíblicos e do Senhor, mais esses frutos aí do coração eles vão sendo manifestos. E por isso que a gente vê um mundo hoje tão degradado, um mundo tão contaminado pelo pecado e cheio de todas essas características aqui, que são frutos do coração do homem, ou seja, é fruto da natureza pecaminosa do homem.
Entende, meu querido? Outro texto que eu convido você a abrir que fala um pouquinho sobre esse tema aí é Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, 9 diz o seguinte, ó. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o coração do homem ele é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou seja, esse é o natural nosso. Esse é o natural do ser humano. Somente uma atuação sobrenatural de Deus, concedida pelo próprio Espírito Santo, quando a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e se converte, é que pode produzir o fruto do Espírito na vida do crente, na vida do salvo em Cristo. Tá? Bom, continuando aí. Bom, essa foto aí nos diz, né, mostra para nós aí a humanidade, né? Então, do que a humanidade precisa ser salva? A humanidade precisa ser salva, então, dessa natureza pecaminosa que nós temos, desse estilo de vida. A humanidade precisa ser salva dessa tendência para o mal que todos nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? A humanidade precisa ser salva da morte eterna, da condenação do pecado. É disso que a humanidade precisa ser salva. E aí que está, meu querido amigo que está me assistindo. Você aí que ainda não se entregou a Jesus, que não conhece a sublimidade de Cristo, você ainda que não conhece o Senhor Jesus Cristo e não se entregou a Ele, precisa se entregar para que você também seja salvo de tudo isso que nós estamos falando aqui. Né? Não tem outra solução para a humanidade. Tá? A menos que Cristo faça uma obra em nossa vida, essa natureza pecaminosa não pode ser mudada. Como que a humanidade, nessa condição, com essa natureza, pode ser salva e transformada? Vamos então aqui continuar o nosso estudo. Então aqui eu vou começar a explanar para vocês um pouquinho do que ensinam algumas vertentes do cristianismo, de como o homem pode ser salvo, como o homem pode herdar a salvação. Tá? Vamos estudar aqui então um pouco da visão da salvação em alguns movimentos religiosos. Bom, no catolicismo, como podemos ser salvos de acordo com o catolicismo? O catolicismo ensina que a pessoa pode ser salva através da prática das boas obras no seu processo de salvação. Né? Então, o catolicismo ensina que a prática das boas obras ela vai então ajudar no processo da salvação das pessoas. E o que mais? Também é ensinado pelo catolicismo que a mediação dos santos podem oferecer seus méritos em função do pecador. Então, a mediação dos santos, né, quando o fiel ora ao santo, esse santo então pode oferecer seus méritos ali diante de Deus e conseguir com que Deus perdoe o pecador por causa dos méritos, né, deste santo, ou seja, pela intercessão dos santos, ou mediação dos santos. Bom, de acordo com o calvinismo é uma outra linha de ensinamento dentro do cristianismo que também ensina sobre essa questão de salvação. Então, como nós podemos ser salvos de acordo com o calvinismo? Essa linha de pensamento nos fala sobre a predestinação e a eleição. Ou seja, os calvinistas acreditam que algumas pessoas foram eleitas para serem salvas e outras pessoas foram eleitas para perdição. E que não importa o que a pessoa faça, ou ela está salva ou ela está perdida, pela eleição de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus. Então Deus elege aquela pessoa para a salvação, e não importa o que ela faça, mesmo que ela rejeite, ela pode ser salva. Né? E do contrário também, que tem pessoas que já foram eleitas para a perdição, e não importa o que essa pessoa faça, mesmo que ela queira buscar a Deus, e que ela queira ir na igreja, que ela queira colocar os princípios bíblicos, aplicar os princípios bíblicos em sua vida, essa pessoa não pode ser salva, porque ela já foi eleita para a perdição. Né? Então Deus teria predestinado algumas pessoas para serem salvas e outras para se perderem, independentemente de suas ações. Eles chamam também, dentro do calvinismo, de graça irresistível, tá? Ou seja, uma graça irresistível,
onde aquela pessoa que foi eleita para a salvação, ela vai receber aquela graça irresistível, não é? E não importa o que ela faça, qual seja a decisão dela, ela vai ser salva. Só que isso vai muito contra o que a própria Bíblia nos ensina sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher sim ou não. Mas qual é o ensinamento bíblico sobre isso? Que Deus, Ele predestinou a salvação todos os seres humanos em Cristo Jesus. Todos são eleitos de Deus e predestinou a todo homem para a salvação em Cristo Jesus. Porém, apesar de ter predestinado todo ser humano para a salvação em Cristo Jesus e todos serem eleitos de Deus, o ser humano precisa aceitar, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa se entregar, senão não tem livre-arbítrio, senão o ser humano não tem poder de escolha. A porta está aberta para todo mundo, não é só para quem Deus elegeu, entendeu? Todos são eleitos de Deus, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, mas precisa-se de uma decisão, precisa-se de uma aceitação, senão o livre-arbítrio é deixado de lado com esse princípio aí do calvinismo, tá bom? E de acordo com o espiritismo, como que os espíritas kardencistas acreditam que o ser humano pode ser salvo? Tem uma frase do espiritismo que diz assim: não existe salvação fora da caridade. Tá? Então o espírita acredita também que a salvação é por meio das boas obras, da caridade, e que a pessoa então quando morre, ela vai para um plano superior e vai reencarnando várias vezes, várias e várias vezes, até atingir um plano, até atingir uma perfeição, né? E ela mesma paga o preço do seu próprio pecado. Ela mesma faz a expiação do seu próprio pecado no espiritismo. Então, por várias vidas e várias reencarnações, ela vai passando por um processo de aperfeiçoamento e também por meio das boas obras, e então essa pessoa pode definitivamente depois ficar no plano superior, nesse paraíso, tá? Então, essa também é um pensamento do espiritismo. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre este ponto, né? Muitos dizem, meus queridos, voltando à questão de Adão e Eva aqui, muitos dizem que, eu não tenho culpa pelo pecado de Adão. E de fato, cada um de nós não temos culpa, porque o pecado ele não pode ser herdado de acordo com a Bíblia. Então a gente não herda o pecado de nossos pais e também a gente não herdou o pecado de Adão. Mas nós herdamos a natureza pecaminosa, tá? E olha só o que diz esse texto aqui de Romanos 5,12. Agora a gente vai começar a entender a visão bíblica verdadeira do que realmente a Bíblia diz, de como o homem pode ser salvo diante de Deus. Olha só o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então veja só o final do texto aí. Todos pecaram. Entendem? Então não foi um pecado herdado, que nós herdamos dos nossos pais, ou que nós herdamos de Adão e Eva, que nos condenou. Realmente, nós não temos culpa pelo pecado de Adão, mas nós temos culpa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões diante de Deus. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, este homem é quem? Adão. Foi por meio dele que entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Não somente a primeira morte, mas também a segunda morte, queridos amigos, que é o salário do pecado. Assim também a morte passou a quantos? A todos os homens. Por que que passou? Porque todos pecaram. Essa é a realidade que esse texto está dizendo aí. Então o pecado, meu querido, no final das contas, ele é uma escolha. E finalmente todos nos tornamos pecadores por essa escolha. O diabo não pode forçar ninguém para pecar. Ele tem poder de tentar a gente. Mas o pecado, finalmente, ele é uma escolha na nossa vida. Tá? Então muita gente pensa, né, que tudo é ação do diabo na vida da pessoa. Não, meus queridos, o diabo não tem poder para te obrigar a fazer nada. O diabo apenas te tenta, ele sabe as fraquezas que nós temos, as tendências pecaminosas que nós temos. Mas o pecado ele é finalmente uma escolha. E esse texto de Romanos nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Romanos 5,17, continuando aí o nosso estudo, diz o seguinte: se pela ofensa de um só, que é Adão, e por meio de um só reinou a morte, então pela ofensa de Adão e
por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então aqui esse texto está dizendo para nós, meus queridos, que se o primeiro Adão nos condenou, né, trouxe para nós a natureza pecaminosa e fez com que nós todos nos tornássemos pecadores condenados. Em Cristo Jesus, que é o que fala aqui, a saber, Jesus Cristo, reina a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, nós somos feitos novamente justiça de Deus. Ou seja, na onde a humanidade perdeu tudo no primeiro Adão, a gente ganha novamente no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia chama Jesus Cristo do segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou e condenou a humanidade, o segundo Adão venceu, que é Jesus Cristo, e deu a oportunidade de vida eterna e de escolha novamente, né, a possibilidade da vida eterna para cada um, para todo aquele que quiser e para todo aquele que nele crê. É Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão. Tá? Bom, continuando aqui. Esse texto aqui é o texto áureo, né, é um dos textos mais importantes que falam sobre a salvação na Bíblia, que é João 3,16. Então, que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Então foi isso que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão profunda, tão intensa, tão verdadeira, que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está nos dizendo o seguinte, que Cristo veio morrer a morte expiatória no lugar do homem. Cristo veio pagar a nossa dívida para com a lei de Deus, para com Deus, a nossa dívida. Qual que era a nossa dívida, meus queridos? A nossa vida. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e que não existe pagamento do pecado sem derramamento de sangue. Então, sabendo disso, Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, ele assume a forma humana e ele vem ao mundo para pagar a dívida do homem, que eu e você não tínhamos condição nenhuma de pagar, e nós não temos condição de pagar. Ele vem para morrer a nossa morte. Ele vem para pagar a nossa dívida. Ele vem para poder entregar a si mesmo por cada um de nós. Se em Adão todos nós fomos feitos pecadores, meus queridos, em Cristo todos somos feitos justos. Através de Jesus, crendo nele, aceitando-o como Senhor e Salvador da nossa vida, diante do Pai nós somos feitos justos. Tá? Com essas palavras, Jesus deixou claro para mim e para você que todo ser humano ele só tem dois caminhos. Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. A gente deve crer em Jesus, e crer em Cristo vai nos levar a uma transformação radical de vida. Tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, que nele acredita, que a ele se entrega, não pereça, ou seja, não tenha a segunda morte, não receba a paga do pecado, a condenação do pecado, mas tenha o quê? A vida eterna. Se em Adão nós perdemos a vida eterna, em Cristo Jesus nós recuperamos tudo o que foi perdido. Ele é a única chance que nós temos, meus queridos. Ele é a única solução. Tá bom? Ele é o único que pode pagar a minha dívida e a sua dívida diante de Deus. E ele ainda está lá, porque ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive para interceder por mim e por você. E todo aquele que nele crê, todo aquele que se achega a ele, com a sua esperança nele, crendo nele, entregando-se a ele, ele então apresenta seus méritos, a sua justiça diante do Pai e nos torna justos e perdoados e nos dá a possibilidade novamente da vida eterna. Bom, em João 12:47, como Jesus definiu a sua missão? Vamos então abrir a Bíblia aí, João 12:47, e diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Tá vendo? Jesus ele disse, eu vim para salvar o mundo. Jesus ele veio para salvar a mim e a você, querido amigo, querida amiga. Ele veio para nos dar uma outra possibilidade. Por que outra possibilidade? Porque sem Cristo a gente está condenado.
O salário do pecado é a morte eterna. Entendem? Agora, em Jesus Cristo, quando a gente se entrega para Ele, a gente tem uma outra possibilidade. Foi aberta a porta novamente, para que a gente tenha a possibilidade de viver eternamente e não ser condenado mais pelo pecado. Entendem, meus queridos? Então, Cristo, Ele depositou na conta do pecador condenado a sua justiça e a sua vida santa. Então, Ele deposita na conta daquele que crê, daquele que se entrega, do pecador condenado, a sua justiça, os seus méritos e a sua vida santa. Entendem, meus queridos? Continuando. Uma outra pergunta para nós. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Então abra sua Bíblia aí, João 10:15 e depois 1 Pedro, capítulo 1, no verso 24. Então vamos lá, João 10:15 nos diz o seguinte: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, respondendo lá a pergunta, o que Jesus fez por nós na cruz? Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então, o Senhor, a Bíblia chama a gente de ovelha. Vocês sabem por que a Bíblia nos chama de ovelha? Porque a ovelha é o único animal do reino animal que não tem senso de direção. Ela vive perdida, ela vive se machucando, ela vive sendo atacada e vive sendo presa dos predadores. A ovelha ela não tem senso de direção, ela não sabe que caminho tomar, que direção tomar, ela está perdida. Entendem? Então Jesus ele diz, eu vim para dar a vida pelas ovelhas. Então Jesus veio dar a vida por você. Jesus veio dar a vida por mim. Agora 1 Pedro 2,24 diz o seguinte, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Jesus ele carregou Ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, ou seja, o pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu que estamos vivendo aqui, há mais de 2000 anos depois da sua morte. Ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, ou seja, quando Jesus morre, Ele morre a nossa morte. Entendem, queridos? E a gente, então, quando a gente crê nele, se entrega para Ele, a gente está morto para o pecado. A gente morre com Cristo. E aí, o pecado não pode condenar aquele que está morto. Porque a pessoa morre com Cristo quando ela aceita Jesus como Salvador e Redentor. E aí, morto para o pecado, a gente vive para a justiça. Porque aquele que aceita Cristo tem uma transformação radical em sua vida. Então ele passa a não viver mais para o pecado, mas ele vive agora para a justiça. Lembra da outra natureza que Cristo dá? É isso. E pelas suas chagas, pelas suas feridas a gente foi sarado. Esse texto aí, meus queridos, que a gente está lendo, ele é uma citação de Isaías 53, lá do Antigo Testamento, que o apóstolo Pedro está fazendo. Isaías 53, ele é o evangelho do Antigo Testamento. Né? E Isaías 53 fala que, como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi morto e não abriu a sua boca. O Senhor Jesus, Ele carregou sobre o seu corpo e sobre o madeiro os nossos pecados. E pelas suas chagas, pelas suas feridas, meus queridos, nós fomos sarados. Tá? E esse texto também nos mostra, queridos, que o Novo Testamento ele é uma ampliação do Antigo. Né? Por quê? Porque Pedro aqui está ampliando a ideia de Isaías 53, que a gente já acabou de comentar. Tá? Muito bem. Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Próxima perguntinha. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Então abra sua Bíblia em Lucas 15, verso 4 a 7, que nos diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os seus ombros e se enche de júbilo de alegria? E indo para casa, reúne os amigos, reúne os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui esse texto está dizendo o seguinte para nós, queridos, que Jesus ele vai em busca da ovelha perdida. E se você que está me assistindo ainda não aceitou a Cristo como Salvador e Redentor, você não está assistindo esse estudo por acaso, você não está assistindo essa live por acaso. Jesus ele está indo em busca de você. Não é a gente que vai em busca de Jesus. É Ele que vai em busca da gente. É isso que diz essa parábola. É Ele que sai em busca da ovelha perdida. Mas Ele só vai te encontrar, Ele só vai te achar se você realmente se considerar uma ovelha perdida. Porque se você se considerar como uma das outras ovelhas que são citadas aqui, não é? Então você não será encontrado. Você não será achado. Porque muitas vezes a pessoa não quer ser encontrada por Cristo. Ela não quer ser achada por Cristo. Mas aquele que realmente quiser, Jesus achará. Porque a ovelha perdida, ela não tem senso de direção. A ovelha perdida, ela fica balindo. Ela fica angustiada, gritando, pedindo ajuda, porque ela não consegue atingir o padrão de Deus. Ela precisa de um Salvador, ela precisa, porque ela está perdida, ela está machucada, ela está ferida, ela está rodeada pelos predadores, ela está condenada à morte. Ela precisa do pastor, ela precisa do seu Salvador, então ela fica balindo. Então se você é uma ovelha a balir, se você é uma ovelha perdida, o Senhor, então, está indo em busca de você, meu querido amigo, querida amiga. Continuando. Bom, será que a nossa salvação, ela depende das nossas obras? Como a gente já viu, né, em algumas vertentes do cristianismo, ensinam que a salvação, sim, depende das nossas obras. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Então vamos ver Efésios 2, 8 e 9 e Gálatas 2, 16, o que diz para nós. Então Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom de quem? É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, meus queridos amigos, ela é um presente de Deus. Ela não pode vir das nossas obras. Senão a salvação não era pela graça, como diz aqui, não era de graça. Foi uma oferta feita pelo céu por cada um de nós. Foi um dom de Deus que foi dado por cada um de nós, um presente de Deus. Agora, se fosse pelas obras, aí seria pelos méritos. E cada um teria mérito para si. E Jesus não precisaria ter morrido na cruz. A morte de Cristo seria em vão, né? Então, quando a gente crê na salvação pelas obras, a gente está anulando a morte de Cristo na cruz do Calvário. É de graça. Foi exatamente porque o ser humano não tem condição de fazer nada para ser salvo diante de Deus. O ser humano está perdido, está condenado. Nada que o ser humano faça, por mais boas obras que você possa praticar, nada pode te justificar e pode fazer você ser salvo diante de Deus. Por isso que Jesus teve que vir, porque precisava de um Salvador, porque o homem está ali condenado, está perdido. Pela graça sois salvos, de graça, uma oferta. Foi a vida de Cristo que foi ofertada por você e para mim. Mediante a fé, ou seja, eu tenho que crer. E esse crer não é só falar, eu acredito e continua na vida, vivendo uma vida torta, uma vida pecaminosa. Não, esse crer, querido amigo, querida amiga, é um crer que traz transformação. Tá? Continuando. Olha só Gálatas 2,16, diz o seguinte para nós: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o homem não é perdoado pela obediência a Deus, pela obediência aos mandamentos. Ele não é perdoado por isso. Tá? O homem também não é salvo pela prática de boas obras, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados, ou seja, perdoados pela fé em Cristo,
e não por obras da lei, porque por obras da lei nenhuma carne será justificada, ou ninguém será justificado. Então, se a gente crê em Jesus como nosso Salvador, é Ele que te salva pelos méritos dele. Não há bondade inerente dentro de nós. Não há nada o que a gente possa fazer para compensar ou expurgar o pecado que está dentro de cada um de nós. A gente depende da ação de um Salvador, da ação de Cristo Jesus. Tá? Então você e eu, queridos, também não podemos ser justificados e perdoados pela prática de boas obras ou pela obediência à lei de Deus. Se nós pudéssemos ser salvos guardando a lei, então a salvação seria pelos méritos nossos e não pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Tá? Muito bem, vamos continuar aqui então o nosso estudo. Então a gente deixou claro aqui que pelas obras nós não podemos ser salvos, mas a gente vai entender aonde que entra as obras, na onde que entra a obediência a Deus. Então, para ser salvo, no processo de salvação do ser humano, para a gente ser perdoado diante de Deus, não é pelas obras, não é pela obediência à lei. Tá? Mas na onde que entra então a obediência à lei? A gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Bom, como o ser humano então pode alcançar a salvação? Atos 16:31 continua nos dizendo o seguinte: respondeu-lhe Jesus: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então o primeiro passo aqui é crer, ter fé de que Jesus nasceu neste mundo. Ele cresceu em graça e sabedoria, viveu uma vida perfeita, impecável, sem pecado nenhum. Ele então morre na cruz uma morte expiatória, entrega sua vida ali na cruz do Calvário. E então, tendo uma morte expiatória, o Senhor Jesus ele ressuscita, ele vence a morte. E então ele vai aos céus e inicia uma obra de intercessão por todo aquele que nele crê, para que seja perdoado diante de Deus. Então aqui, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Continuando. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12 nos diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, aquele que aceita Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, ele tem a vida. Mas aquele que não aceita o Filho de Deus como Senhor e Salvador, ele não tem a vida. Qual vida? A vida eterna, não essa vida aqui. Meus queridos, essa vida aqui é muito pouco, comparado ao que Deus tem para te ofertar. Essa vida aqui é como um sopro. É uma neblina que logo vem e logo se dissipa. Olha só quantos milhares de pessoas morrem todos os dias e quantas morreram atualmente por causa do coronavírus. Ninguém imaginava, a pessoa não imagina, não sabe o dia e a hora da sua morte. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui 10 anos. A gente não sabe. Nós somos mortais. É uma vida muito limitada aqui neste mundo, querido amigo. Então o que Deus quer te oferecer é algo muito maior. Ele diz, quem tem o Filho tem a vida, e Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a vida eterna que o Senhor Jesus quer dar para você. Tá? Bom, continuando, meus queridos. Se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Bom, antes de eu responder essa pergunta aqui, eu quero comentar com vocês sobre os 3 tempos da salvação. Rapidamente, porque a gente vai estudar no próximo estudo mais profundamente sobre isso. Tá? Os 3 tempos da salvação é o seguinte: quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu o aceito como meu Senhor e Salvador, e eu me entrego a Jesus ali, e acontece um novo nascimento, então pela fé eu sou justificado. É a primeira fase da salvação, eu sou perdoado. Tá? Então a justificação é quando a pessoa se entrega a Cristo completamente. Ela é justificada pelo que Cristo fez na cruz. Não pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez na cruz, a pessoa é justificada e liberta da condenação do pecado. Ou seja, ela é salva no passado. Tá? Porém, ao ser salva, a pessoa ainda precisa continuar na comunhão com Cristo diária. Porque uma vez salvo, não é salvo para sempre. E essa continuidade chama-se santificação. E na santificação é que entra as boas obras. Porque a pessoa que é salva em Cristo, a pessoa que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, ela então entra no reino da graça do Senhor Jesus. E dentro do reino da graça do Senhor Jesus tem princípios. A gente não é salvo para continuar no pecado, a gente é salvo
para ser tirado de uma vida de pecado, para agora viver uma vida santa de acordo com os princípios de Deus. E essa vivência da vida santa, de acordo com os princípios de Deus, é a prática das boas obras e a obediência aos mandamentos de Deus. Então eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Então as boas obras e a obediência à lei de Deus, ela é um resultado da salvação na minha vida. Ela é a evidência da salvação na minha vida, as boas obras. Então é aqui que vai entrar as boas obras, é no processo de santificação. É o presente do crente, é o presente do salvo no Senhor Jesus. Ele continua sendo salvo por Cristo num processo de libertação do poder do pecado na sua vida, das fraquezas, dos defeitos de caráter, e num processo de aperfeiçoamento das boas obras e também da implantação da lei de Deus no coração do homem. Entende, querido amigo, querida amiga? Então, na justificação, eu fui salvo no passado. Quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, eu passo por um novo nascimento. Então, na santificação, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Deus, então, vai implantando os mandamentos dele na minha vida, e a evidência da salvação que eu aceitei Jesus vai ser a prática das boas obras e também vai ser a obediência a Deus. Tá? E o terceiro tempo da salvação é a glorificação, onde na volta de Jesus Cristo, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal da imortalidade. Então, o que vai acontecer? A gente vai ser liberto da presença do pecado. Completamente liberto da presença do pecado. Então eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Justificação, santificação e glorificação no futuro. Tá? Isso é rapidamente para a gente entender. Bom, mas Efésios 2,10 nos diz o seguinte, aonde que entram então as boas obras? Então, para a gente fixar mais essa ideia aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, tá vendo? Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Redentor e se entrega, ela é feita uma nova criatura. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou as boas obras, elas têm a sua importância, o seu lugar, não para salvar o crente, mas como resultado da salvação na vida do crente. Então se você que está me ouvindo já aceitou Jesus como Salvador e Redentor da sua vida, já se entregou, a evidência disso, a prova disso, é a prática das boas obras e a obediência aos mandamentos de Deus. Entendeu, meus queridos? Bom, Tiago 2,17 nos diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Então é isso que a gente está falando. A fé verdadeira, a fé operante, né, a fé verdadeira, genuína, que evidencia que eu me entreguei a Jesus, que prova que eu me entreguei a Jesus e que eu fui salvo, é a prática das boas obras. É a obediência a Deus também. Não é? Bom, então, meus queridos, foi por você, foi por mim que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz do Calvário. E eu gostaria de dizer para você o seguinte também, que as boas obras, elas têm a sua importância, que elas servirão para o juízo, para o julgamento final. Tá? Tem o texto lá de Eclesiastes capítulo 12, verso 14, né, que nos diz o seguinte, que o fim, o objetivo de tudo que se tem ouvido é crê em Deus, teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus trará a juízo, a julgamento, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, a gente é salvo pela graça, é salvo pelos méritos de Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, pelo que Ele continua fazendo no santuário celestial, mas nós seremos julgados pelas obras. Porque as obras e a obediência que evidencia se eu fui salvo ou não, que prova se eu fui salvo ou não. Entendeu? Por isso que as boas obras, elas têm aí o seu lugar, tá bom? E também, meus queridos, o novo nascimento em Cristo Jesus vai produzir na vida do crente o fruto do Espírito, que é amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito, transformação de caráter, tá bom? Bom, esse texto aqui de Romanos 5,18 nos diz o seguinte, pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo, tá vendo? Sobre todos os homens, para a condenação de todos os homens. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então por um só ato de justiça, o ato de justiça de Cristo, veio a salvação a todos os homens.
E Jesus quer dar a salvação para você, meu querido amigo que está me assistindo. É um presente. O Senhor Jesus quer dar para você, só que Ele precisa de uma decisão sua. Ele te deu a possibilidade da vida eterna. Só que você, para assumir verdadeiramente a realidade dessa possibilidade, você precisa aceitá-lo e se entregar ao Senhor Jesus. Ele eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu a minha morte e a sua morte, meu querido amigo. Foi por você. Bom, por que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido? Diz Atos 19:10. Ele veio buscar aquela ovelha que está perdida. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu não existe salvação em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Meu querido, você não pode ser salvo por aquilo que você faz. Você não pode ser salvo pelas bondades, pelos atos de justiça que você faz. Porque até os atos de bondade e de justiça que a gente pratica, sem Cristo, eles se tornam maus. Você não pode ser salvo pela mediação, intercessão de um santo. Você não pode ser salvo por um processo de reencarnação. Você não pode ser salvo mesmo escolhendo continuar numa vida de pecado, querido amigo. É somente no nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. João 15, verso 16, nos diz o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então Jesus ele disse, não foi você que me escolheu. Ele fala, fui eu que escolhi você. Está vendo? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, não é por acaso que você está aí assistindo essa live hoje. O Senhor Jesus escolheu você para estar aqui assistindo. Não é por acaso que você clicou nessa live, você abriu essa live que você está aí assistindo esse estudo bíblico. É porque o Espírito Santo do Senhor te chamou. O Senhor escolheu você. E Ele está chamando você para a salvação. Ele está chamando você para conhecê-lo. Ele está chamando você para aceitá-lo como seu Salvador e como seu Senhor. Para que você seja perdoado e aceito diante de Deus. Para que você tenha uma nova vida e um novo nascimento. Ele está chamando você. Mas para que Ele te chame, e para que seja efetivo esse chamado, você tem que ser aquela ovelha perdida. Aquela ovelha que está balindo. Aquela ovelha que está ali sofrendo. E fala, Senhor, eu não consigo atingir o Teu padrão. Eu não consigo atingir a Tua expectativa com os meus méritos, Senhor. E a ovelha vai ali balindo, sofrendo, clamando. Então o bom pastor vem. Ele escolhe você. E te salva pelos seus méritos, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Amém, meus queridos? Então, o estudo de hoje nos convida a uma decisão real e profunda. E essa decisão deve ser a seguinte: eu compreendo hoje o plano de Deus para a minha vida e desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para a minha salvação. E eu quero agora abrir a porta do meu coração e permitir que Ele faça morada para todo sempre. Então, amigo, se este é o seu desejo, se este é o seu intuito, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a orar enquanto você ouve este lindo louvor que eu vou transmitir agora para você. É um louvor chamado Graça, uma mensagem musical. Durante essa mensagem musical, se este é o seu desejo, se esta é a sua vontade de abrir o coração a Jesus, fique em pé na sua casa onde você estiver. Abra seu coração a Cristo e fala, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso, eu sou uma ovelha perdida e eu estou aqui balindo, clamando ao Senhor. Me salva, me transforma,
me perdoa, me livra da condenação eterna e me dá uma nova vida. E o Senhor vai então fazer todo esse processo na sua vida. Ouça esse lindo louvor. A graça é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita,
pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. A salvação, ela é fácil ou ela é difícil? Ela é fácil se você é a ovelha perdida. Mas ela é difícil se você acha que é bom o suficiente e não precisa de um Salvador. Ela é fácil se você se sente carente de Cristo. E se você deixar Jesus entrar e transformar a sua vida. A incapacidade humana, a carência humana, é o balir da ovelha perdida. Precisou de uma sexta-feira, precisou de um calvário, precisou de uma cruz, precisou de Jesus ser moído e completamente humilhado para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que o problema do pecado, do meu e do seu pecado, pudesse ser resolvido. Porque eu e você, nós não podemos resolver. Feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque Cristo é o nosso Salvador. Senhor, louvado seja o Teu santo nome por esse maravilhoso presente que o Senhor nos concedeu. Por essa maravilhosa graça, imerecida graça, onde Jesus paga a nossa morte e Ele também, Senhor, livra-nos da condenação eterna. Nos dá a possibilidade de novamente vivermos a vida eterna. Não uma vida fadada à morte aqui neste mundo, uma vida fadada ao sofrimento aqui neste mundo, querido Deus. Mas obrigado por Cristo. Obrigado por ter entregado o Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu oro a Ti para que todos que assistiram essa live hoje, e para que todos aqueles que vão assistir ainda, possam encontrar em Jesus o seu Salvador. Possam entender que não há nada que o ser humano possa fazer para que ele possa ser salvo. E que possam entender que é uma ovelha perdida e que precisa de um Salvador, Senhor. Que essas pessoas possam Te buscar, possam se entregar, querido Pai, enquanto ainda existe tempo, enquanto ainda existe graça, como foi cantado neste louvor. Por favor, Senhor, nos ajuda, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia especial de todos. É da nossa casa para a sua casa, do meu coração para o seu coração. Que Deus abençoe muito você. Não perca o nosso próximo estudo na sexta-feira que vem, que será o que Jesus ensinou sobre a santificação. Será um estudo maravilhoso também. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você na sua caminhada cristã. Vai te ajudar muito a se aproximar de Cristo e aí caminhar rumo a Canaã celestial. Deixa seu pedido de oração aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente e que você possa se sentir abraçado por todos nós. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.